Bota na segunda questão, bora lá. Para não perder tempo, ó. Segunda questão. Prova da FGV, prova 2013 aí. Também prova recente. Olha que questão facílima. A questão diz assim, ó. Um professor, na aula de processo penal, esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com uma ação penal, não poderá desistir dela, conforme expressa a previsão do artigo 42. Perfeito. Se você pegar o artigo 42 do Código de Processo, o que é que ele vai dizer? Vem para cá, ó. Se você pegar o artigo 42 do Código de Processo, vai estar constando lá. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal intentada. Ou seja, o Ministério Público, mesmo promovendo a ação, ele não pode desistir. Começou a ação penal, o Ministério Público tem que ir até o final. Mesmo que ao final ele peça absolvição. Porque o Ministério Público ele não está atrelado a sempre pedir a condenação. Agora, o Ministério Público, nós acabamos de ver um princípio que rege a ação penal pública, princípio da obrigatoriedade. O que é que diz o princípio da obrigatoriedade? Que se o Ministério Público estiver diante da justa causa, em tese ele é obrigado a denunciar. Se o Ministério Público tiver o conjunto probatório mínimo necessário à propositura da ação, ele é obrigado a denunciar. Ele não tem conveniência e oportunidade para dizer, eu tenho prova, eu ofereço a denúncia se eu quiser. Se eu quiser, nada. Você tem prova, você é obrigado a denunciar. E depois que ele denuncia, começando a ação penal, a partir do recebimento da denúncia por parte do magistrado, o Ministério Público não pode dispor dessa ação. Ou seja, ele em tese seria obrigado a denunciar, salvo, como a gente viu, se houver um impedimento legal à propositura de uma ação. Ele seria obrigado a denunciar e oferecendo a denúncia. Se o juiz receber, vai começar a fase de processo judicial. E começando a fase de processo judicial, o Ministério Público não pode dispor dessa ação. Em outras palavras, ele não pode desistir. Começou a ação, ele tem que ir até o final, meu amigo. E esse ao final que eu digo, não quer dizer que ao final ele sempre tem que pedir a condenação. Não. O Ministério Público é uma parte, como a doutrina diz, uma parte imparcial. Que apesar de ser uma contradição em termos, isso que eu estou dizendo, porque quando a gente fala em partes, sempre você entende que se alguém é parte de alguma coisa, é totalmente parcial, né? Mas o Ministério Público, eu posso dizer que ele é uma parte imparcial. Por quê? Porque o que o Ministério Público quer no processo penal é a aplicação da justiça no caso concreto. E se a aplicação da justiça significa reconhecer a inocência do acusado, muitas vezes o Ministério Público, na fase de alegações finais, solicita a absolvição. Posição esta que não vincula o juiz. O Ministério Público pode chegar ao final, pedir a absolvição e o juiz mesmo assim condenar. Mas observem que o Ministério Público pode pedir a absolvição. E isso é dito expressamente no Código de Processo, no artigo 385. Se você pegar o artigo 385 do Código de Processo, o que é que ele vai dizer? Nas ações penais públicas, o juiz poderá proferir sentença penal condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pugnado pela absolvição. Deixando claro que o Ministério Público pode pedir absolvição e mesmo assim o juiz pode condenar. Então, esse princípio de que o Ministério Público não pode desistir da ação penal intentada é o princípio que a gente denomina de princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode dispor da ação penal intentada. Começou a ação, tem que ir até o final, meu amigo. Beleza? Sopinha no mel, fácil, fácil. Bota aqui na lousa. Então ele diz, ó, um professor na aula de processo penal esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir dela, conforme previsão do artigo 42, que consagra que princípio? Indisponibilidade. É o princípio da indisponibilidade. Começou a ação penal, o Ministério Público não pode desistir. Tem que ir até o final. Mas esse ir até o final não significa que ele tem que pugnar pela a condenação. Por ser parte imparcial, por querer a aplicação da justiça, ele pode muito bem pedir absolvição nos moldes fixados no artigo 385 do Código de Processo. Aí ele diz, o professor estava explicando ao aluno que princípio? Vamos lá. Qual era o princípio? Princípio da indivisibilidade? Não. Princípio da obrigatoriedade? Não. Princípio de quê? Da indisponibilidade. Aí você diz, Bruno, princípio da indisponibilidade. Mas que princípio é esse? Indivisibilidade? Que princípio é esse? Intranscendência? Vem para cá, pessoal. Ó, eu vou falar de forma bem rápida aqui para vocês, porque isso aqui, a intenção é revisar de forma geral os principais assuntos. Eu vou fixar para vocês aqui os princípios que se aplicam às ações penais públicas. Públicas, tá? Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio da oficialidade. Oficialidade, o nome ajuda. Oficialidade vem de oficial. O que é oficial? O titular da ação penal pública é um órgão oficial do Estado. É o que vai dizer o princípio da oficialidade. Quem é o órgão oficial do Estado que promove a ação penal pública? Ministério Público, meu amigo. Então, o princípio da oficialidade vai dizer o quê? Que à frente deste órgão oficial eu tenho uma autoridade, melhor dizendo, à frente da ação penal pública eu tenho um órgão oficial do Estado. Esse órgão oficial do Estado é o Ministério Público. Beleza? Segundo princípio que se aplica à ação penal pública
é o princípio da autoritariedade. O que é que vai dizer o princípio da autoritariedade? Vai dizer que à frente deste órgão oficial eu tenho uma, adivinha, autoridade pública. Na hora da prova, o nome tem que tentar ajudar em alguma coisa. A autoritariedade vem de autoridade pública. Se oficialidade é à frente do titular, à frente da ação penal pública, eu tenho um órgão oficial do Estado, que é o Ministério Público, a autoritariedade vai dizer, à frente deste órgão oficial eu tenho uma autoridade pública. Quem é a autoridade pública? Promotor de justiça em âmbito estadual, promovendo a denúncia. Procurador da República em âmbito federal, promovendo a denúncia. Também na ação penal pública, e aqui o que eu vou dizer, esse princípio que eu vou dizer, só se aplica se a ação penal for pública incondicionada, é o princípio da oficiosidade. Repito, o princípio da oficiosidade, aqui, esse princípio, só se aplica à ação penal pública incondicionada. E o que é que vai dizer oficiosidade? Vai dizer que o Ministério Público atua aqui de ofício, independentemente de provocação. Se a ação penal é pública incondicionada, o Ministério Público pode promover a denúncia independentemente de provocação das partes. Não precisa do consentimento de ninguém para promover a ação. Bruno, por que o princípio da oficiosidade não se aplica às ações penais públicas condicionadas? Porque as ações penais públicas condicionadas, pessoal, o Ministério Público só pode promover se tiver o preenchimento de uma condição. Qual é? O consentimento de alguém. Se a ação penal for pública condicionada à representação do ofendido, o Ministério Público só pode atuar se tiver a representação do ofendido, se tiver o consentimento do ofendido. Se a ação penal for pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público só pode promover ação se tiver o consentimento do ministro da Justiça. O que significa dizer que ele não pode aqui atuar de ofício. Então, recapitulando, primeiro princípio da oficialidade. Quer dizer o quê? Que à frente da ação penal pública eu tenho um órgão oficial do Estado, que é o Ministério Público. Princípio da autoritariedade. À frente deste órgão oficial eu tenho uma autoridade pública promovendo a ação. Promotor de justiça em âmbito estadual, procurador da República em âmbito federal. Oficiosidade, que só se aplica à ação penal pública incondicionada. Quer dizer o quê? Que na ação penal pública incondicionada o Ministério Público pode atuar de ofício, independentemente de consentimento de alguém. Próximo princípio que a gente acabou de ver, princípio da obrigatoriedade, ou também chamado de princípio da legalidade. Quer dizer o quê? Que se o Ministério Público estiver diante da justa causa, o que é justa causa? Bora, conjunto probatório mínimo necessário à propositura de ação, o Ministério Público é obrigado a denunciar. Só podendo deixar de denunciar, como a gente viu, se houver algum impedimento legal à propositura da ação, como se dá com a prescrição. Depois, ele era obrigado a denunciar, ofereceu a denúncia, juiz recebeu a denúncia. Começou o processo judicial. Começou o processo judicial, qual o princípio? Bora. Princípio da indisponibilidade, que a gente acabou de ver que está previsto no artigo 42. O que é o princípio da indisponibilidade? O Ministério Público não pode desistir da ação penal intentada. Começou a ação, tem que ir até o final. Mesmo que ao final peça absolvição, mas tem que ir até o final, até o juiz resolver o conflito de interesse instaurado. Beleza? Depois da indisponibilidade, qual é o princípio? Princípio da divisibilidade. Divisibilidade. Bruno, eu já vi vários doutrinadores, melhor dizendo, eu já vi vários doutrinadores colocarem em seus livros que na ação penal pública vigora o princípio da indivisibilidade. Pessoal, apesar de haver divergência na doutrina, prefeito de prova, grava o que eu vou dizer, você vai marcar o posicionamento do STJ. STJ entende que a ação penal pública ela é divisível. O que é que significa dizer? O Ministério Público, quando for promover ação, ele pode dividir a acusação formulada. O que significa dizer? Ele pode oferecer denúncia só contra um dos acusados, deixando outros de fora. Ele pode oferecer denúncia só contra um dos acusados, pedindo para que as investigações continuem em relação aos outros. Ou mesmo, muitas vezes, havendo prova contra todo mundo, por negligência, o Ministério Público muitas vezes pode esquecer um acusado e oferecer denúncia contra os outros. Aí eu pergunto, se ele, por negligência, esquecer alguém, ele fica impossibilitado de já propor ação contra os acusados que ele está promovendo a denúncia? Não. Vamos supor um exemplo. 3 acusados, A, B e C. O Ministério Público, no momento da propositura da ação, tem prova contra os 3. Mas, por esquecimento, deixa C de fora. Oferece denúncia contra A, denúncia contra B. Ah, ele deixou C de fora. Tinha prova em relação a C, mas ele deixou C de fora. Isso impede para que ele já comece a ação em relação a A e B? Não. Há alguém que perceber, cutuca o Ministério Público e diga, opa, tem C.
E aí, se ele perceber o equívoco e entender que é a justa causa contra a C, o que é que ele faz? Adita a denúncia. O que é aditar a denúncia? É fazer complementação à denúncia e incluir C na relação processual, sem problema nenhum. Então, prevalece o entendimento, esse entendimento é do STJ, que o Ministério Público pode, na ação penal pública, dividir a acusação proposta. Ele pode dividir por entender que não tem provas contra todo mundo, e aí ele pode oferecer denúncia contra alguns, e pedir para que a investigação continue em relação aos outros. Ou ele pode já ter prova contra todo mundo e por uma negligência esquecer alguém. Esqueceu, e aí? Dividiu a acusação. Beleza, dividiu. Isso impede que ele já comece a propositura da ação em relação às pessoas que ele já ofereceu a denúncia? Não tem problema nenhum. Porque quem ele deixou de fora, durante o curso do processo penal, ele pode incluir aditando a denúncia anteriormente oferecida, sem problema nenhum. É o princípio da divisibilidade. E, por fim, para finalizar, vigora na ação penal pública o princípio da intranscendência. E o que é o princípio da intranscendência? Quer dizer que a ação penal ela não pode transcender. Ou seja, a ação penal ela não poderia passar, ela não poderia atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Esse princípio é um princípio lógico que decorre do princípio da pessoalidade da pena. Quando você pega a Constituição no artigo 5º, o que é que a Constituição diz? A pena não passa da pessoa do condenado. Ou seja, quem tem que ser sancionado é quem praticou a infração. No campo processual, a gente traduz esse princípio da pessoalidade como princípio da intranscendência. Se a pena não passa da pessoa do condenado, a ação penal também não pode passar. A ação penal tem que ser promovida contra quem praticou a infração. Ela não pode transcender, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Beleza? Então, bota aqui na lousa. Vejam, o que o professor estava se referindo, se era dizendo que o Ministério Público não poderia desistir da ação penal intentada, porque está no artigo 42, o professor estava se referindo a que princípio? Princípio da indisponibilidade. Como vimos, letra C é a resposta dessa questão.